Aula 1: Comunicação eficaz da equipa. Olá, Ana. Tenho pensado na comunicação da equipa. É crucial, certo? Olá, John. Absolutamente. Os check-ins regulares com os membros da equipa também podem ajudar, certo? Definitivamente. A comunicação consistente é a chave para manter todos em sintonia. Não podia estar mais de acordo. Ajuda a prevenir mal-entendidos e promove a colaboração. Exatamente. Quando os membros da equipa estão bem informados, as tarefas podem ser concluídas de forma mais eficiente. Isso é verdade. A comunicação clara garante que todos compreendam os seus papéis e responsabilidades. E permite ainda a resolução atempada de quaisquer questões que possam surgir. Precisamente. Os problemas podem ser resolvidos prontamente quando os canais de comunicação estão abertos. Então, como podemos garantir uma comunicação eficaz da equipa? Uma maneira é estabelecer reuniões regulares de equipa ou check-ins. Isso faz sentido. Proporciona uma oportunidade para todos partilharem atualizações e preocupações. Absolutamente. Permite uma discussão aberta e garante que a voz de todos seja ouvida. E as equipas remotas ou equipas a trabalhar em fusos horários diferentes? Nesses casos, as reuniões virtuais e as ferramentas de comunicação tornam-se cruciais. Certo, utilizando a tecnologia para colmatar a distância e facilitar a comunicação. Exatamente. Ferramentas como videoconferência e mensagens instantâneas podem ajudar a fomentar a colaboração. É essencial escolher ferramentas que sejam fáceis de usar e acessíveis a todos os membros da equipa. Isso é um bom ponto. Garantir que todos possam utilizar eficazmente as ferramentas de comunicação. E a comunicação escrita, como e-mails ou software de gestão de projetos. A comunicação escrita também é vital. Fornece um registro de discussões e acordos. Isso é verdade. Ajuda a evitar falhas de comunicação e serve de referência para uso futuro. No entanto, é importante ser claro e conciso nas mensagens escritas para evitar confusão. Concordado. A utilização de pontos ou listas numeradas pode ajudar a transmitir informações de forma eficaz. Além disso, a escuta ativa desempenha um papel significativo na comunicação eficaz da equipa. Escuta ativa? Pode dar mais detalhes sobre isso? Escutar ativamente significa prestar total atenção ao orador e procurar compreensão. Entendo. Portanto, envolve estar presente e engajado na conversa. Exatamente. Mostra respeito e promove uma compreensão mais profunda das perspectivas uns dos outros. É uma habilidade valiosa de se ter, especialmente nas discussões em equipa e na resolução de problemas. De facto, a escuta ativa potencia a colaboração e promove relações de trabalho positivas. Agradeço todos estes insights. Uma comunicação eficaz da equipa é verdadeiramente crucial. Sejam bem-vindos. É um tópico que pode impactar muito a produtividade e o sucesso da equipa.
Absolutamente. Vou certificar-me de implementar estas estratégias na comunicação da minha equipa. Isso é maravilhoso. Fico feliz em poder fornecer algumas orientações úteis. Obrigado pelo vosso apoio. Os seus conhecimentos e conselhos são verdadeiramente valiosos. Sejam bem-vindos. Lembre-se, uma comunicação eficaz pode levar a um trabalho de equipa mais forte. Vou ter isso em mente. Esforcemo-nos por uma comunicação clara e aberta em todas as nossas equipas. Concordado. Juntos, podemos criar um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Mais uma vez, obrigado. Agradeço o seu tempo e experiência. Aula 2. Planear uma escapadinha de cabine. Olá, Ana. Estive a pensar em planear uma escapadela de cabana. Alguma dica? Olá, John. Isso soa excitante. Já considerou a localização e as comodidades? Sim, procuro uma cabana num ambiente natural tranquilo. A natureza é tão rejuvenescedora. Absolutamente. Certifique-se de verificar se a cabine tem uma cozinha totalmente equipada para maior comodidade. Bom ponto. Cozinhar as nossas refeições seria uma excelente forma de poupar dinheiro e desfrutar da experiência. Definitivamente. Também pode ser divertido experimentar algumas novas receitas juntos. Concordo. Explorar a natureza durante o dia e cozinhar deliciosas refeições à noite. Parece uma combinação perfeita. Não se esqueça de embalar alguns utensílios de cozinha essenciais. Certo, vamos precisar de panelas, frigideiras e utensílios básicos de cozinha para preparar as nossas refeições. Além disso, verifique se a cabine fornece lençóis e toalhas ou se você precisa trazer o seu próprio. Isso é importante saber. É melhor estar preparado e embalar em conformidade. Outro aspecto a considerar é a disponibilidade de atividades ao ar livre na zona. Absolutamente. Caminhadas, pescaria ou mesmo apenas relaxar à beira de um lago seria incrível. Investiguem as atrações circundantes e planeiem atividades que ambos gostariam. É uma ótima ideia. Isso garantirá que haja algo para todos ansiarem. E não se esqueça de levar roupa e calçado adequados para atividades ao ar livre. Certo, sapatos confortáveis e roupas adequadas às intempéries são essenciais. Além disso, verifique se a cabine tem alguma regra ou restrição específica, como políticas para animais de estimação. Bom ponto. Não queremos surpresas ou limitações durante a nossa estadia. Por último, certifique-se de reservar a cabine com bastante antecedência para garantir suas datas preferidas. Sim, a disponibilidade pode ser limitada, especialmente durante as épocas de pico de viagem. Exatamente. Planear com antecedência vai dar-lhe paz de espírito e garantir uma fuga tranquila. Agradeço todas estas dicas. Tornará muito mais fácil planear a nossa escapadela na cabine. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Parece uma aventura fantástica. Faz. Mal posso esperar para mergulhar na natureza e desfrutar de uns momentos de qualidade juntos.
Tenho a certeza que será uma experiência memorável. Tire muitas fotos e faça memórias duradouras. Eu vou. Obrigado mais uma vez pela sua orientação. Vou começar a pesquisar cabines imediatamente. Lição 3. Comemorando marcos. Olá, Ana. Adivinha? Acabei de alcançar um marco significativo. Isso é fantástico! Parabéns! O que é que conseguiu? Completei a minha primeira maratona. Foi uma experiência desafiante, mas gratificante. Uau, isso é impressionante! Correr uma maratona requer determinação e perseverança. Obrigado. Foi uma longa viagem, mas tenho orgulho de mim mesmo por ter cruzado a linha de chegada. Devia estar. Marcos como este merecem ser celebrados. Como é que festejou? Mimei-me com um bom jantar com amigos e família. Tivemos um grande momento juntos. Isso soa maravilhoso. Celebrar com os entes queridos torna a conquista ainda mais especial. Absolutamente. Partilhar a alegria e ter o seu apoio significou muito para mim. É importante reconhecer as nossas realizações. Aumenta a nossa confiança. Concordo. Celebrar marcos motiva-nos a continuar a estabelecer e alcançar novos objetivos. Cada marco representa um passo significativo no nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Definitivamente. É importante fazer uma pausa e apreciar o progresso que fizemos. As celebrações permitem-nos também refletir sobre o trabalho árduo e esforço que colocamos para alcançar os nossos objetivos. Verdadeiro. É um lembrete de que a dedicação e a perseverança compensam a longo prazo. Absolutamente. As celebrações criam uma atmosfera positiva e inspiram outros a perseguir os seus sonhos. Isso é um bom ponto. As nossas realizações podem inspirar e encorajar aqueles que nos rodeiam. Também é importante celebrar pequenos marcos ao longo do caminho, não apenas os grandes. Tens razão. Cada passo em frente, por menor que seja, merece reconhecimento e celebração. Mantém-nos motivados e energizados para continuar a nossa jornada. Exatamente. As celebrações servem como lembretes do nosso progresso e do quão longe chegamos. Eles também oferecem uma oportunidade para estabelecer novos objetivos e olhar para o futuro. Celebrar marcos é uma forma de reconhecer o nosso crescimento e abraçar novos desafios. Absolutamente. É uma oportunidade de apreciar a viagem e as lições que aprendemos ao longo do caminho. Não podia estar mais de acordo. Os marcos devem ser celebrados e valorizados. São marcadores das nossas realizações e lembretes do nosso potencial. Obrigado por partilhar a minha emoção e me lembrar a importância das celebrações. Aula 4. Planos de almoço buffet. Olá, Ana. Queria discutir os preparativos do almoço para os participantes. Olá! Claro, qual é a sua opinião sobre a ementa?
Estava a pensar no almoço buffet. Oferece uma variedade de opções para todos. Isso soa como uma ótima ideia. Os buffets são sempre populares e atendem a diferentes preferências. Exatamente. Além disso, permite que as pessoas escolham o que gostam e experimentem novos pratos. Concordo. É uma maneira fantástica de acomodar diferentes restrições alimentares também. Definitivamente. Queremos que todos desfrutem da sua refeição sem quaisquer limitações. Já considerou alguma cozinha específica para o buffet? Acho que uma mistura de cozinhas internacionais seria interessante. Acrescenta um toque global ao evento. É uma sugestão brilhante. Dará aos participantes a oportunidade de experimentar diversos sabores. Também estava a pensar em incluir algumas opções vegetarianas e veganas. Isso é atencioso. Garante que todos têm escolhas suficientes para se adequar às suas preferências. Absolutamente. Queremos que todos se sintam incluídos e satisfeitos com a seleção do almoço. Devemos incluir também opções de sobremesas? Claro, as sobremesas são obrigatoriamente. Acrescentam um final delicioso à refeição. Sugiro ter uma variedade de sobremesas, como bolos, pastelaria e travessas de frutas. Ótima ideia. Aplica a diferentes gostos e necessidades alimentares. Temos de considerar quaisquer disposições especiais para alergias ou sensibilidades alimentares. Sim, deveríamos definitivamente pedir aos participantes que nos informassem sobre quaisquer necessidades dietéticas específicas. Desta forma, podemos garantir que dispomos de opções adequadas para todos. Concordado. Queremos que todos desfrutem do almoço sem preocupações. Devemos montar postos de alimentação ou ter servidores para o buffet? Acho que ter servidores seria mais organizado. Previne a superlotação e garante um serviço tranquilo. Isso faz sentido. Permite também que os participantes se concentrem na sua refeição e networking. Exatamente. Queremos que a experiência do almoço seja agradável e sem complicações. Já pensou no ambiente geral e na configuração do buffet? Sim, acho que devemos criar um ambiente acolhedor e confortável com assentos e decoração adequados. Isso é importante. Dá o tom para uma experiência gastronómica agradável. Vou informá-lo assim que os planos estiverem finalizados. Perfeito. Uma vez confirmado tudo, podemos comunicar os detalhes aos participantes. Absolutamente. É essencial manter todos informados e entusiasmados sobre o almoço. Estou ansioso por um buffet de almoço bem-sucedido e agradável para todos os participantes. Eu também. Vamos ter a certeza de que é uma experiência inesquecível para todos os envolvidos. Aula 5: Frango e ovos biológicos. Olá, Ana. Já ouviu falar da galinha e dos ovos biológicos? São muito populares. Olá, John. Sim, ouvi falar deles. São mais saudáveis do que as galinhas e os ovos normais?
Absolutamente. A galinha e os ovos biológicos são produzidos sem uso de antibióticos ou hormonas, tornando-os uma escolha mais saudável. Isso é interessante. São mais caros? Sim, tendem a ser um pouco mais caros do que as galinhas e os ovos normais, mas muitas pessoas pensam que o custo extra vale a pena pelos benefícios para a saúde. Entendo. São fáceis de encontrar nas mercearias? Sim, hoje em dia, a maioria das mercearias tem opções biológicas. Pode encontrar facilmente frango e ovos biológicos na secção biológica da loja. Isso é conveniente. Existem rótulos específicos a procurar na compra de frango e ovos biológicos? Sim, deve procurar rótulos como orgânico certificado ou os da Organic para garantir que os produtos cumprem os padrões orgânicos. É bom saber. Consegue saborear a diferença entre frango e ovos biológicos e normais? Algumas pessoas afirmam que podem saborear a diferença, mas isso depende realmente da preferência pessoal. A principal vantagem é a tranquilidade de saber que está a consumir alimentos produzidos sem substâncias químicas nocivas. Percebo. Existem outros benefícios na escolha de frango e ovos biológicos? Sim, além de serem mais saudáveis, as práticas de agricultura biológica também são melhores para o ambiente. Promovem a agricultura sustentável e o bem-estar animal. É ótimo ouvir isso. Vou definitivamente considerar comprar frango e ovos orgânicos a partir de agora. Isso é uma boa ideia. É sempre bom fazer escolhas informadas sobre os alimentos que consumimos. Absolutamente. Obrigado por me falar de frango e ovos biológicos. Sejam bem-vindos. Foi um prazer. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Aula 6, Aventura Artística. Olá, Ana. Estou entusiasmada por ir comprar material de arte hoje. Está pronto? Olá, John, absolutamente. Mal posso esperar para explorar a loja de arte contigo. Ótimo! Vamos fazer uma lista do que precisamos antes de sairmos. Boa ideia. Deveríamos começar com pincéis, tintas e telas. Definitivamente. Deveríamos também arranjar alguns cadernos de desenho e lápis. Concordo. E não podemos esquecer as apagadoras e apontadores. Certo. Podemos também querer procurar novos marcadores ou pastéis. Isso soa como um plano. Deveríamos verificar se eles também têm alguma oferta especial. Bom pensamento. Podemos poupar algum dinheiro enquanto obtemos suprimentos de qualidade. Absolutamente. É sempre bom encontrar bons negócios. Uma vez que tenhamos tudo, podemos começar os nossos projetos criativos. Já estou ansioso por isso. As possibilidades são infinitas. Exatamente. Podemos experimentar diferentes técnicas e estilos. Vai ser um grande momento. Mal posso esperar para ver o que criamos. Eu também. A arte é uma forma maravilhosa de nos expressarmos. Não podia estar mais de acordo. Permite-nos libertar a nossa imaginação.
E é uma forma fantástica de relaxar e descontrair também. Definitivamente. A arte tem uma maneira de trazer alegria e paz. Bem, vamos lá. A nossa aventura artística aguarda. Absolutamente. Vamos abraçar o mundo da criatividade. Estou animado para ver o que vamos encontrar. Vamos torná-lo um dia memorável. Lição 7. Explorando objetivos e tradições. Olá, Ana. Já pensou em viajar para o Japão? É uma ótima opção para experimentar tradições únicas. Olá, John. Sim, o Japão está na minha lista de viagens. Adoraria explorar a sua rica cultura e costumes. Isso é fantástico. Para além de viajar, tem outros objetivos que gostaria de perseguir? Absolutamente. Um dos meus objetivos é aprender uma nova língua. Sempre fui fascinado por diferentes línguas e culturas. É um gol maravilhoso. Aprender uma nova língua abre um novo mundo de oportunidades. Concordo. Ajuda a construir ligações com pessoas de diferentes origens e aumenta a compreensão cultural. Definitivamente. Outro objetivo meu é melhorar as minhas capacidades culinárias. Quero poder preparar deliciosas refeições de diferentes cozinhas. É um golo fantástico. Cozinhar é uma ótima maneira de explorar diferentes sabores e expandir o seu repertório culinário. Obrigado. Acredito que é importante estabelecer metas continuamente e desafiar-nos a crescer. Absolutamente. Mantém a vida excitante e ajuda-nos a desenvolver novas competências e perspectivas. Por falar em tradições, alguma vez celebrou algum festival cultural único? Sim, tive a oportunidade de participar nas comemorações do Ano Novo Chinês. Foi uma experiência vibrante e alegre. Isso soa fantástico. Gostava de aprender sobre diferentes tradições e celebrações de todo o mundo. É fascinante ver como as pessoas se reúnem para honrar a sua herança e celebrar os seus costumes. De facto, as tradições desempenham um papel importante na preservação da identidade cultural e na transmissão de valores através das gerações. Absolutamente. Proporcionam um sentimento de pertença e ligam-nos às nossas raízes. Acho que é importante abraçar e respeitar as tradições de diferentes culturas, mesmo que sejam diferentes das nossas. Não podia estar mais de acordo. É através da compreensão e valorização da diversidade que podemos fomentar a unidade e a harmonia. Bem dito. Vamos continuar a explorar novos objetivos e aprender sobre as tradições que tornam o nosso mundo tão rico e diversificado. Absolutamente. A vida é uma viagem maravilhosa de crescimento e descoberta. Vamos aproveitar ao máximo. Obrigado por esta conversa inspiradora. Gostar sempre das nossas discussões. Aula 8. Assiduidade em conferências. Olá, Ana. Recentemente participei de uma conferência sobre tendências tecnológicas. Foi bastante informativo. Vai participar de mais conferências no futuro? Olá!
Sim, acho que participar de conferências é uma ótima maneira de ficar atualizado e aprender com especialistas do setor. Definitivamente vale a pena. Absolutamente. As conferências fornecem informações valiosas e oportunidades de networking. Volto sempre a sentir-me inspirado e motivado. Isso é maravilhoso. Em que tópicos ou setores está particularmente interessado? Estou interessado em explorar conferências relacionadas com inteligência artificial e energia sustentável. São campos em rápida evolução. É uma ótima escolha. Tanto a IA como a energia sustentável estão a moldar o futuro. Participar de conferências nessas áreas irá mantê-lo na vanguarda. Definitivamente. É importante estar à frente da curva e estar atento aos últimos desenvolvimentos. Para além de frequentar conferências, tem outros objetivos relacionados com o seu desenvolvimento profissional? Sim, estou a planear inscrever-me em alguns cursos online para melhorar as minhas competências em gestão de projetos e análise de dados. Isso é fantástico! A aprendizagem contínua é fundamental para se manter competitivo no mercado de trabalho de hoje. Absolutamente. Acredito em investir no meu próprio crescimento e desenvolvimento. Não podia estar mais de acordo. É importante ter uma mentalidade de crescimento e procurar constantemente novos conhecimentos e competências. Há alguma conferência ou evento específico que esteja a considerar participar no futuro próximo? Sim, estou interessado em participar numa conferência sobre empreendedorismo e inovação. Fornecerá informações valiosas para os meus próprios empreendimentos comerciais. Isso soa excitante. Participar de uma conferência de empreendedorismo pode ser uma ótima oportunidade para aprender com empreendedores de sucesso e ganhar inspiração. Na verdade, é uma oportunidade de conectar-me com indivíduos com ideias semelhantes e expandir a minha rede profissional. O networking é definitivamente um benefício significativo de participar em conferências. Abre portas a novas oportunidades e colaborações. Absolutamente. Construir relações com profissionais da indústria pode levar a parcerias valiosas e progressos na carreira. Bem, desejo-lhe boa sorte com a sua participação em conferências e objetivos de desenvolvimento profissional. Obrigado. Agradeço o vosso apoio. E encorajo-vos a continuar a explorar e a frequentar conferências também. Obrigado. Ficarei definitivamente atento às próximas conferências que se alinhem com os meus interesses. Aqui está o nosso crescimento e aprendizagem contínuos. Aula 9. Explorando a gastronomia local. Olá, Ana. Acabei de saber sobre este novo restaurante na cidade. É suposto ter comida fantástica. Ouviu falar disso? Olá, John. Sim, ouvi coisas boas sobre esse sítio também. Mal posso esperar para experimentar a cozinha local. Isso é perfeito. Experimentar novos pratos é sempre emocionante. É uma ótima maneira de explorar os sabores de uma região. Absolutamente. Adoro mergulhar na cultura gastronómica local sempre que viajo. É uma maneira tão maravilhosa de experimentar os sabores únicos e as tradições culinárias de um destino. Não podia estar mais de acordo. A comida tem uma maneira de ligar as pessoas e contar histórias sobre um lugar.
Definitivamente. Cada prato tem a sua própria história e influências que refletem a cultura local. É fascinante como os ingredientes e as técnicas de cozinha variam entre as diferentes regiões. Absolutamente. É como uma viagem para as suas papilas gustativas. Mal posso esperar para experimentar alguns dos pratos de assinatura que eles têm naquele restaurante. Eu também. Ouvi dizer que tem um prato conhecido pelos seus sabores ricos e especiarias aromáticas. Isso soa delicioso. Estou sempre pronto para experimentar novos sabores e expandir o meu paladar. O mesmo aqui. É uma ótima oportunidade para sair das nossas zonas de conforto culinárias. Exatamente. É tudo uma questão de abraçar novas experiências e saborear cada mordida. Acho que experimentar a gastronomia local também me ajuda a compreender melhor a cultura e as tradições de um lugar. Absolutamente. A alimentação é parte integrante da identidade e do património de uma região. Estou ansioso para partilhar esta experiência gastronómica consigo. Da mesma forma, será uma deliciosa aventura culinária. Vamos fazer planos para visitar o restaurante em breve e deliciar-nos com alguns pratos de dar água na boca. Parece um plano. Mal posso esperar para embarcar nesta viagem gastronómica consigo. Vai ser uma experiência inesquecível. Até lá, vamos satisfazer os nossos desejos com antecipação. Concordado. Que comece a contagem regressiva para a nossa aventura culinária. De facto, vamos preparar-nos para tantalizar as nossas papilas gustativas. Até breve. Lição 10: Hábitos saudáveis. Olá, Ana. Ultimamente tenho estado a sentir-me um pouco cansado. Acho que preciso de fazer algumas mudanças no meu estilo de vida. Olá! Cuidar da sua saúde é importante. Que mudanças está a pensar fazer? Vou tentar melhorar a minha dieta e beber mais água. Ouvi dizer que manter-se hidratado ajuda a aumentar os níveis de energia. É um grande plano. Comer uma dieta equilibrada e beber bastante água pode fazer uma grande diferença na forma como se sente. Concordo. Preciso de reduzir os alimentos processados e incorporar mais frutas e legumes nas minhas refeições. Adicionar mais frutas e legumes irá fornecer-lhe nutrientes importantes e mantê-lo a sentir-se energizado ao longo do dia. Absolutamente. Também quero reduzir a minha ingestão de bebidas açucaradas e optar por água ou chá de ervas. É uma jogada inteligente. Bebidas açucaradas podem levar a quebras de energia, enquanto a água e o chá de ervas o manterão hidratado sem o açúcar adicionado. A hidratação é fundamental, especialmente durante estes meses quentes de verão. Preciso de fazer um esforço consciente para beber mais água. É fácil esquecer, mas levar uma garrafa de água consigo pode servir como um lembrete para manter-se hidratado ao longo do dia. Isso é uma boa ideia. Devo manter uma garrafa de água na minha secretária no trabalho e levar uma comigo quando estiver fora de casa. Dessa forma, terá fácil acesso à água e estará mais propenso a beber regularmente. Absolutamente. Pequenas mudanças como estas podem ter um grande impacto na saúde geral e no bem-estar.
Não podia estar mais de acordo. Cuidar do nosso corpo é essencial para uma vida equilibrada e plena. Além de melhorar a minha alimentação e hidratação, também quero incorporar exercícios regulares na minha rotina. É um golo fantástico. O exercício não só aumenta a energia, mas também promove o bem-estar físico e mental. Estou a pensar em começar com alguns exercícios leves, como caminhar, e aumentar gradualmente a intensidade. Essa é uma ótima abordagem. Começar devagar e ouvir o seu corpo é importante para prevenir lesões e construir uma rotina de exercícios sustentável. Estou entusiasmado por fazer estas mudanças e ver como elas impactam positivamente os meus níveis de energia e a saúde geral. Tenho a certeza que notará uma diferença. Lembre-se, pequenos passos podem levar a melhorias significativas. Obrigado pelo vosso apoio. Este é o nosso percurso rumo a hábitos mais saudáveis e uma vida vibrante. Lição 11. Explorando novas culturas. Olá, Ana. Recentemente fiz uma viagem a um país estrangeiro e tive algumas experiências interessantes. Olá, John. Viajar para novos lugares pode ser uma aventura e tanto. O que mais se destacou para si? Bem, definitivamente as barreiras linguísticas. Às vezes era difícil comunicar com os locais. A linguagem pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade para aprender e se adaptar. Como é que conseguiu? Tentei aprender algumas frases básicas antes da minha viagem, o que ajudou em interações simples como pedir comida ou pedir orientações. É uma abordagem inteligente. Mostra respeito pela cultura local e torna as pessoas mais dispostas a ajudar. Absolutamente. E mesmo quando não conseguia comunicar verbalmente, descobri que os gestos e a linguagem corporal ainda podiam transmitir significado. A comunicação não verbal é realmente poderosa. É incrível o quanto podemos expressar sem usar palavras. Concordo. Fiz-me apreciar os aspectos universais da conexão e compreensão humanas. Entrou em alguma diferença cultural que o surpreendeu durante a sua viagem? Sim, havia alguns costumes que eram bem diferentes do que estou habituado. Por exemplo, retirar os sapatos antes de entrar em casas ou templos. Essas práticas culturais podem ser fascinantes. É importante estar atento e respeitar os costumes locais ao visitar um novo local. Absolutamente. Faz tudo parte da experiência de aprendizagem e abraça diferentes modos de vida. Tinha alguma interação memorável com os locais apesar das barreiras linguísticas? Sim, conheci pessoas incrivelmente simpáticas e prestáveis. Fizeram um esforço para me compreender, apesar dos desafios linguísticos. É maravilhoso ouvir isso. Mostra que a ligação humana pode transcender as barreiras linguísticas. Realmente faz. Fiz-me perceber a importância da empatia e da bondade nas nossas interações com os outros. Viajar não é apenas conhecer novos lugares, mas também experimentar diferentes culturas e expandir a nossa visão de mundo. Exatamente. Alarga os nossos horizontes e ajuda-nos a apreciar a diversidade e a beleza do nosso mundo. Fico feliz que tenha tido uma viagem tão gratificante. Parece uma valiosa experiência de aprendizagem.
Definitivamente foi. Voltei com um maior apreço pelas diferentes culturas e um desejo de continuar a explorar. Isso é fantástico. Aqui estão muitas outras experiências de viagem enriquecedoras no futuro. Felicitações a isso. Que continuemos a aprender e a crescer através das nossas aventuras. Aula 12. Questões domésticas. Olá, Ana, a água do chuveiro não está quente o suficiente. Faz ideia do que pode estar errado? Olá, John. Pode ser um problema com o aquecedor de água. Verificou se está a funcionar corretamente? Sim, tentei ajustar as definições de temperatura no aquecedor de água, mas não parece fazer diferença. O que devemos fazer? Lamento ouvir isso. Devemos contactar um encanador profissional para inspecionar e reparar o esquentador. Serão capazes de diagnosticar o problema com precisão. Isso soa como um bom plano. Vou procurar um canalizador de confiança na nossa área. Tem alguma recomendação? Tenho um amigo que recentemente teve o seu aquecedor de água reparado. Posso pedir-lhes as informações de contacto do canalizador. É sempre útil ter uma recomendação de alguém em quem confie. Isso seria ótimo. Por favor, pergunte ao seu amigo e deixe-me saber o mais rápido possível. Temos de resolver este problema rapidamente. Percebo. Vou falar com o meu amigo hoje e voltar-te com os detalhes do canalizador. Entretanto, há mais alguma coisa que possamos fazer para resolver o problema do aquecedor de água? Podíamos tentar verificar o disjuntor para garantir que não tropeçou. Por vezes, uma simples redefinição pode resolver o problema. Farei isso enquanto aguardamos as informações do canalizador. Isso é uma boa ideia. Vale a pena verificar todas as causas possíveis antes da chegada do canalizador. Se encontrarmos algum problema com o disjuntor, devemos contactar também um eletricista. Absolutamente. É melhor ser minucioso e abordar quaisquer questões relacionadas para evitar problemas futuros. Obrigado pela sua ajuda e por contactar o seu amigo. Lição 13. Benefícios da caminhada com um acompanhante. Olá, Ana. Estive a pensar em fazer caminhadas este fim de semana. Gostaria de se juntar a mim? Olá, John. Isso soa como uma boa ideia. Caminhadas são sempre mais agradáveis com companhia. Adorava juntar-me a ti. Excelente. É sempre bom ter alguém com quem falar enquanto explora a natureza. Além disso, é mais seguro caminhar em pares ou grupos. Definitivamente. Ter um companheiro proporciona um nível extra de segurança, especialmente em trilhos desconhecidos ou remotos. É importante cuidar uns dos outros. Absolutamente. É reconfortante saber que alguém está lá para ajudar se encontrarmos algum desafio no trilho. Podemos contar uns com os outros para o nosso apoio. Isso é verdade. É também uma ótima oportunidade para partilhar as nossas experiências de caminhadas e trocar dicas ou recomendações para futuras caminhadas. Concordo plenamente. Podemos discutir os nossos locais favoritos para caminhadas, equipamentos e até mesmo partilhar histórias de caminhadas memoráveis em que estivemos. Partilhar essas experiências pode inspirar-nos a explorar novos trilhos e descobrir joias escondidas na natureza. Acrescenta emoção e motivação às nossas aventuras de caminhadas.
Definitivamente. Além disso, ter um parceiro de caminhada pode ajudar-nos a manter-nos motivados e responsáveis. Podemos encorajar-nos mutuamente a ultrapassar os nossos limites e a alcançar novos patamares. Isso é um bom ponto. Por vezes, quando caminhamos sozinhos, podemos sentir-nos menos motivados ou mesmo hesitantes em fazer trilhos mais desafiadores. Ter um companheiro pode fornecer esse empurrão extra. Absolutamente. É incrível como um parceiro de caminhada solidário pode aumentar a nossa confiança e ajudar-nos a superar obstáculos ao longo do caminho. E não esqueçamos a diversão e o riso que podemos ter juntos. Caminhar com um amigo permite-nos desfrutar da viagem e criar memórias duradouras. Tens toda a razão. Partilhar o riso e experimentar a beleza da natureza em conjunto pode tornar as caminhadas numa atividade verdadeiramente enriquecedora e alegre. Lição 14. Serviços de ride-sharing. Olá, Ana. Alguma vez utilizou um serviço de partilha de viagens como Uber ou LYFT? Olá, John. Sim, eu tenho. Os serviços de partilha de viagens são convenientes e fáceis de usar. Tornaram-se bastante populares nos últimos anos. Isso é interessante. Como foi a sua experiência ao utilizar estes serviços? Os condutores eram fiáveis? No geral, as minhas experiências têm sido positivas. Os condutores eram habitualmente pontuais e profissionais. Sentia-me seguro durante os passeios. É bom saber isso. Como é que solicita uma viagem utilizando estas aplicações? É simples? É muito simples. Basta descarregar a aplicação, criar uma conta e introduzir os seus locais de recolha e entrega. Em seguida, a aplicação combina-o com um condutor próximo. Isso soa conveniente. Consegue rastrear a localização do condutor enquanto espera a sua chegada? Sim, exatamente. A aplicação permite monitorizar em tempo real para que possa ver a localização do condutor no mapa e saber quando está a aproximar-se do seu ponto de recolha. Isso é útil. E o processo de pagamento? Também é feito através da app? Sim, é. Assim que a viagem estiver concluída, a aplicação cobra automaticamente o método de pagamento que tem registado. É sem dinheiro e sem complicações. Isso é conveniente, especialmente se não tiver dinheiro em mãos. As tarifas são razoáveis em comparação com os táxis tradicionais? Na minha experiência, as tarifas têm sido competitivas. Às vezes, durante os horários de pico, pode haver um ligeiro aumento nos preços, mas geralmente é transparente e exibido antecipadamente. É bom saber isso. Suponho que os serviços de partilha de viagens sejam uma ótima alternativa aos táxis tradicionais, sobretudo em termos de comodidade e facilidade de utilização. Absolutamente. Oferecem uma opção de transporte flexível e fiável, quer esteja a viajar dentro da cidade ou para o aeroporto. Posso ver por que ganharam tanta popularidade. É conveniente ter uma viagem ao seu alcance sempre que precisar. Definitivamente. Os serviços de partilha de viagens transformaram a forma como nos deslocamos e tornaram o transporte mais acessível a todos. Posso experimentar da próxima vez que precisar de uma carona. Obrigado por partilhar a sua experiência e insights. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que achará conveniente. Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para começar, sinta-se à vontade para perguntar.
Agradeço isso. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de alguma orientação. Obrigado mais uma vez. Lição 15. Benefícios do relaxamento e interesses pessoais. Olá, Ana. Notei que muitas vezes dedica tempo para relaxar e perseguir os seus interesses pessoais. Como é que isso o beneficia? Olá, John. Tirar tempo para relaxar e interesses pessoais é essencial para o meu bem-estar. Ajuda-me a recarregar e a encontrar o equilíbrio na vida. Isso faz sentido. Como relaxa e quais são alguns dos seus interesses pessoais? Gosto de atividades como ler, ouvir música e praticar yoga. Estas atividades ajudam-me a descontrair e a limpar a minha mente. Isso soa maravilhoso. Como é que o relaxamento o ajuda em termos de foco e produtividade? Quando tenho tempo para relaxar, acho que melhora o meu foco e aumenta a minha produtividade. Permite-me recarregar as cargas e abordar as tarefas com uma nova perspectiva. Isso é impressionante. Assim, ao investir tempo em si próprio, estás a aumentar a sua capacidade de realizar tarefas de forma mais eficaz. Absolutamente. Ao priorizar o autocuidado e os interesses pessoais, consigo levar o meu melhor a diferentes áreas da minha vida, incluindo o trabalho e as relações. Posso ver como isso teria um impacto positivo. É importante encontrar esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Definitivamente. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio e arranjar tempo para as coisas que nos trazem alegria e realização. Percebo. Que conselho daria a alguém que luta para encontrar tempo para si e para os seus interesses pessoais? O meu conselho seria começar pequeno e ser intencional. Mesmo dedicar alguns minutos por dia a uma atividade de que goste pode fazer uma diferença significativa. Isso é uma ótima dica. Pequenos passos podem levar a grandes mudanças ao longo do tempo. Trata-se de criar um hábito e fazer do autocuidado uma prioridade. Exatamente. É importante lembrar que cuidar de nós mesmos não é egoísta, mas necessário para o nosso bem-estar geral. Concordo plenamente. Muitas vezes negligenciamos as nossas próprias necessidades, mas ao investirmos em nós mesmos, ficamos mais bem equipados para lidar com os desafios da vida. Absolutamente. O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. Permite-nos aparecer plenamente em todos os aspectos da nossa vida. Obrigado por partilhar as suas ideias. É um lembrete valioso para todos nós priorizarmos o nosso bem-estar e interesses pessoais. Sejam bem-vindos. Fico feliz por termos tido esta conversa. Lembre-se, nunca é tarde para começar a investir em si próprio. Aproveite esse tempo e aproveite os benefícios que ele traz. Vou ter isso em mente. Obrigado pela inspiração. Tenha um dia maravilhoso. Lição 16. Colaboração em equipa. Olá, Ana. Notou como a colaboração da nossa equipa melhorou ultimamente? Olá, John. Sim, eu tenho. Tem sido fantástico ver todos a trabalhar juntos de forma mais eficaz e eficiente. Isso é maravilhoso. O que acha que contribuiu para esta melhoria da nossa colaboração?
Creio que uma comunicação clara e um sentido partilhado de propósito desempenharam um papel importante. Estamos todos na mesma página e a trabalhar em prol de objetivos comuns. Isso faz sentido. É importante que todos tenham uma compreensão clara dos seus papéis e responsabilidades. Absolutamente. Quando todos sabem o que precisam fazer e como isso contribui para o quadro geral, a colaboração torna-se mais suave. Concordo. Também é importante ter um ambiente aberto e inclusivo que incentive a colaboração e a partilha de ideias. Definitivamente. Quando todos se sentem confortáveis para expressar os seus pensamentos e ideias, fomenta a criatividade e a colaboração. Também notei que a nossa equipa tem se tornado mais solidária uma com a outra. Estamos dispostos a ajudar e prestar assistência quando necessário. Isso é verdade. A colaboração prospera quando há uma sensação de camaradagem e apoio entre os membros da equipa. É impressionante como a colaboração pode levar a uma melhor resolução de problemas e tomada de decisão dentro da equipa. Absolutamente. Quando combinamos as nossas competências e conhecimentos, podemos encontrar soluções inovadoras e tomar decisões mais informadas. A colaboração ajuda-nos também a aprender uns com os outros e a crescer tanto individualmente como em equipa. Tens razão. Podemos aprender novas perspectivas, competências e abordagens com os nossos colegas de equipa, levando ao crescimento pessoal e profissional. Acho que é importante reconhecer e apreciar os esforços dos membros da nossa equipa. O reconhecimento impulsiona o moral e motiva a colaboração. Não podia estar mais de acordo. Reconhecer e celebrar as realizações dos indivíduos e da equipa como um todo reforça uma cultura colaborativa positiva. É ótimo ver como a nossa equipa se uniu e fez tanto progresso na nossa colaboração. Tenho orgulho de fazer parte disso. Sinto-me da mesma maneira. A nossa colaboração melhorada tornou o nosso trabalho mais agradável e gratificante. É uma prova do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos para um objetivo comum. Estou entusiasmado para ver o que podemos realizar no futuro. Lição 17. Planeamento de viagens. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Olá, John, parece emocionante. Para onde está a pensar ir? Estou a considerar algumas opções, mas ainda não decidi. Estou aberto a sugestões. Já pensou em que tipo de experiência procura? Gosta de umas férias na praia ou explorar uma nova cidade? Estou inclinado a explorar uma nova cidade. Gostava de mergulhar em diferentes culturas e experimentar a vibração local. É uma ótima escolha. Depois de decidir sobre um destino, prefere viajar de avião ou comboio? Normalmente prefiro voar. É mais rápido e permite-me maximizar o meu tempo no destino. Isso faz sentido. Devo verificar se existem voos diretos disponíveis para o destino escolhido? Isso seria útil. Os voos diretos são normalmente mais convenientes e poupam tempo. Verifiquei e existem algumas companhias aéreas que oferecem voos diretos para o teu destino. Gostaria que eu reservasse um para si? Isso seria fantástico.
Por favor, vá em frente e reserve o voo mais conveniente para mim. Claro, vou cuidar disso. Precisa de ajuda com reservas de hotel ou transporte no seu destino? Sim, por favor. Se pudesse ajudar-me a encontrar um hotel centralmente localizado com boas avaliações, isso seria ótimo. Vou precisar de transporte do aeroporto também. Notado. Vou procurar um hotel que atenda aos seus critérios e providenciar o transporte para o aeroporto. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Acho que isso cobre tudo por enquanto. Obrigado pela sua ajuda. Agradeço.